Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira. Ixi, errei. É terça-feira. A gente já está acostumado já na quarta, agora sim, terça-feira, dia 9 de maio. Então, aqui com vocês, Padre Felipe Deco. Vai assim mesmo. Olha, eu já achei que ele ia cortar, significa que a gente está ficando já está ficando mais familiar o negócio aqui. A gente erra e vamos lá, vamos para frente, Não, né? vamos pra Uma frente. alegria, Terça-feira, pessoal. Terça-feira. uma alegria estar com vocês nessa manhã de terça-feira, dia 9 de maio. O Padre Renan de novo com vocês, junto ao Padre Felipe, nossos queridos ouvintes do podcast Católico Se Sabia. Você já sabe, né? É difícil conseguir pegar o Padre Renan numa terça-feira, mas já amanhã a gente tem compromisso. Até vamos ter um compromisso juntos amanhã. Então, por isso que eu já estava me confundindo todo aqui, mas hoje é terça-feira, estamos acordando ainda, não, na verdade já acordei faz tempo, só que tive também um momento de adoração agora, junto com os padres aqui, o padre Sérgio, o padre do Bena, e aqui voltando aqui já para, né, pós-adoração, pós-oração ali, ter esse momento também para gravar aqui com vocês e poder fazer chegar o programa de vocês. Mas eu vou deixar que o padre Renan conte, porque no final de semana a gente esteve praticamente todo junto, desde a gente gravou, se eu não me equivoco, na quarta-feira, e aí na quinta a gente já saiu, na quarta, acho que eu estive aqui na casa, não me recordo ter feito outra coisa. Quinta-feira, na verdade até eu estava voltando, se você recorda, eu estava voltando lá do encontro das famílias, lá do Family Day no Rio de Janeiro, e aí eu cheguei aqui na quarta-feira bem cedo de manhã, estava meio esgotado, o sono foi difícil, porque tinha um casal de pessoas generosas de tamanho, vamos colocar assim, e o rapaz, pois, roncou toda a noite no ônibus, então meu sono tinha sido bem precário. Aí na quarta-feira acabei que eu fiquei o dia aqui na casa, e na quinta já fui para São Paulo, almocei lá na casa do padre Renan, e saímos por uma grande aventura aí para as terras do sul aí, para a grande Curitiba. Mas deixa eu deixar o Foi padre para contar aí um pouquinho. matar a saudade, foi para matar a saudade, né? Não, eu vou contar o que eu fiz, mas na verdade a gente teve um programa pelo menos no sábado e no domingo, bastante juntos, mas enfim, cada um tem as suas experiências. Agora na sexta-feira tivemos coisas diferentes, né? Bom, a gente gravou o podcast, eu na quarta atendi em direção espiritual uma irmã religiosa, né? Celebrei a missa, enfim, tudo que eu tenho feito normalmente. Depois tive um encontro, pô, não sei se eu tinha comentado disso, eu não sei se nós gravamos na quarta ou na quinta agora, mas eu não me lembro se eu tinha comentado disso, mas eu tive um encontro com a comunidade latina aqui, que a gente atende, os pais da catequese. Nós atendemos aqui na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe catequeses de crianças que vêm de um ambiente latino, né? Argentinos, mexicanos, chilenos, enfim, espanhóis, que estão aqui por trabalho e ficam 1, 2 anos, então é difícil eles entrarem em uma comunidade porque ficam um pouco tempo. E nós atendemos a catequese das crianças e eu tive um encontro com os pais, foi muito bonito, muita alegria, um ambiente muito espiritual, muito profundo ali com os pais também. Gostei muito, né? Foi muito gostoso estar ali com eles. Estive na quarta à noite. Já na quinta, efetivamente, como disse o Padre Felipe, nós saímos. Eu tive um atendimento também pela manhã, cedinho, da Júlia, e depois saímos já, celebrei missa e saímos, acho que por volta das 4 da tarde, né? E em viagem a Curitiba. Em Curitiba, nós chegamos na quinta bem à noite bem à noite, umas 10 da noite aproximadamente, tivemos o jantar com a família do Guilherme Paes e com a Cláudia, naquele momento sua noiva, e é o casal que nós celebramos o casamento no sábado. Então, na quinta-feira tivemos um jantar com eles, atendi aquela de confissão para poder, né, também ter esse último encontro, ver se tinha algumas dúvidas, enfim, conviver ali um momento com eles. Acho que é bonito que o casal que nós vamos celebrar o casamento, na medida do possível, nós tenhamos também essa vida eh, de família, né, de entrar nas casas, de conversar. E com esse casal que nós conhecíamos já faz tempo, o Guilherme foi seminarista, eu fui formador dele. O Padre Felipe, ali estando em Curitiba, atendeu bastante também o casal. Então, foi um momento muito bonito também de convivência com eles, né? Isso foi na quinta noite. Na sexta, eu fui para Balneário Camboriú, uma passadinha rápida em Joinville, porque eu tive que
trocar a bateria do carro, que já não funcionava, o carro pegou no tranco, eu desci até Joinville, quando eu parei para almoçar e não ligava mais, aí o Cebolinha, meu socorro ali em Joinville, foi e trocou a bateria para mim, e depois eu desci para Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú eu fiquei com a família da Carol Garcia, que é grande a família, grande amiga nossa, de faz anos. Os pais, a Lucia e o Tadeu, são pais do padre João Paulo Garcia. E a Carol me convidou, junto com o Tiago, seu esposo, para ser padrinho de consagração no batismo da filha que nasceu, a Antônia. Antônia agora vai fazer 9 meses e eu ainda não a conhecia. Então, imagina, eu, padrinho de consagração, e não a conhecia, até porque pelas mudanças eu não pude ir, né, no batismo, mas fui para lá, uma passadinha rápida, também com a família toda, a Dona Madalena, a Lia Dulce, enfim, é muito agradável estar com eles, uma família bem unida, bem gostoso estar ali sempre que eu vou, a gente partilha juntos uma noite, assim, de pizza, de vinho e de muita boa conversa, né? Muitas risadas, conversas espirituais, momento muito agradável com essa família, e eu agradeço sempre o carinho ali com que me acolhem sempre que eu vou. Depois já voltei, né? Ah, pare, Balneário Camboriú, mas nem fui, nem pisei na praia, nem vi a praia dessa vez, nem vi o mar. Saí cedinho e voltei para Curitiba, dei uma paradinha em Joinville para visitar uma família também, ali do Zanguilini, que me emprestava o sítio para fazer encontros de crianças, quando eu trabalhava lá. Fui lá para agradecê-los, para cumprimentá-los, e aí já voltei para Curitiba. Em Curitiba, almocei no seminário e estive com as famílias dos seminaristas que estavam no encontro de famílias. E depois, já depois do almoço, saí com o padre Felipe e fomos celebrar o casamento do Guilherme, da Cláudia. Ficamos lá praticamente a tarde toda, a noite, porque depois teve também a celebração externa, né? Sacramento, uma celebração muito bonita, e depois a celebração externa, também muito bonita. Tivemos ali sentado na mesa com o Pedro Ferronato, que foi também menino jovem que eu acompanhei no seminário, e foi companheiro do Guilherme. Tivemos na mesa com o casal, muito amigo nosso também, do Fernando Gevenca da Ianca, que também, Fernando também foi seminarista, companheiro do Guilherme. Enfim, foi um momento muito, muito gostoso, muito legal, muito familiar para a gente conviver e matar a saudade. E já depois, no domingo, celebramos a missa. Foi uma missa só. É importante dizer isso aqui no Católico Você Sabia, que só tivemos uma missa na qual convidamos também nossos amigos de Curitiba. Realmente foi muita gente, né? Na missa que o Padre Felipe e eu celebramos no Colégio Everest no domingo, antes de voltar para São Paulo. Então, nós tínhamos que celebrar a missa de todos os modos. Celebramos convidando todas as pessoas. Algumas famílias quiseram ficar por lá, ficaram brincando no parquinho, levaram um lanchinho, enfim, foi um momento de convivência também para matar a saudade, seja nós, matar a saudade das famílias, especialmente o Padre Felipe, que conhece muito mais essas famílias que foram, seja também para as famílias conviverem entre elas, né? Boas amizades para os filhos, lugar seguro para os filhos brincarem, para os filhos conversarem. Então, foi um momento de muita espiritualidade, muita partilha, muito bonito também, né? Confissões, fiquei ali muito tempo atendendo crianças, jovens, os casais. Então foi assim. E aí terminamos a nossa aventura, né? Claro que eu estou resumindo, o Padre Felipe com certeza pode entrar mais em detalhes porque ele atendeu mais essas famílias. Voltamos para São Paulo de viagem. Cheguei em São Paulo aqui na minha casa, o Padre Felipe chegou na dele ontem à noite, domingo à noite. Segunda, meu dia comunitário com os padres, celebrei a missa na noite e agora estamos aqui já cedinho gravando o podcast, né? Pouco antes de voltar, eu ainda dei um pulinho no seminário, porque estavam as famílias ali, é dia de visita, né, domingo, e pude matar a saudade das famílias, conversar, atender, cumprimentar. Então, também para mim foi um momento de matar a saudade de tanta gente que eu atendi, trabalhei, me acompanharam, me ajudaram ali em Curitiba e Joinville. E agora que eu estou em São Paulo, fazia já tempo que não os via, e voltando para esse casamento, a gente teve essa alegria de rever muita gente. A gente fica muito feliz. Então, deixo aí já o nosso abraço coletivo a todos, se eu for nomear um por um aqui, porque ali tinha muitos ouvintes do Católico Você Sabia, seja na missa que celebramos das famílias, seja no seminário. Então, já deixo aí o nosso abraço coletivo, né? Ao pessoal de Joinville, tenho que mencionar, porque lá na salinha
junto com o Padre Felipe, com um pouquinho de vinho. Falaram que eu nunca menciono o povo de Joinville no podcast. Aqui está o meu abraço para o povo de Joinville, que é ouvinte do Católico Você Sabia. Nosso abraço também às famílias que foram na missa lá no domingo no Colégio Everest. Muitos são ouvintes do Católico Você Sabia. Manda aqui sua mensagem. Fala, padre, eu quero escutar meu nome. E eu vou falar o seu nome. Manda aqui o seu abraço, o seu comentário para nós. Só se mandar o nome no Instagram ou no Facebook, em algum lugar que a gente vai mencionar, né? Muito bem, é isso que eu fiz, padre Felipe. Bem, Fica à vontade pois aí. só acrescento só para minha sexta-feira. Nossa sexta-feira que foi um pouco diferente, né? Como falamos na quinta, pois chegamos, tivemos um jantar com um casal que celebramos o matrimônio no sábado. Na sexta, eu de manhã, pois meu treinozinho básico, né? Depois na barbearia para poder ficar menos feio, para poder sair bonito na foto, menos feio na foto do casamento. E depois fui visitar, conhecer também. O padre falou que foi conhecer sua afilhada de consagração. Eu fui conhecer o meu futuro afilhado, né, de batismo, né, o João Paulo Jacobos, do Evandro e da Jéssica, aí do Catholic Kids. E aí estive com eles, almocei com eles na casa deles. Depois estive aí com as meninas, as três Marias, Maria Clara, Maria Júlia e a Maria Rita. Já estão tudo, é impressionante. Acho que a coisa que eu mais percebi também com as atividades com a família, como as crianças crescem rápido. E não tem muito tempo, acho que eu tenho, talvez foi em fevereiro que eu estive lá, a última vez, nossa, abril, maio, são 3 meses, mas impressionante como crescem, né? Então, tu já bem grandes, bem espertas e tudo, e conheceu o João Paulo, que depois já está meio grande, aí levei uma recordaçãozinha, um presentinho aí, que é uma roupinha de abelha, já que ela tem todo o da catequese em casa, todo o grupo lá, então as abelhas é o símbolo que ela usa lá, então eu levei para prestigiar aí o trabalho dela também, junto com o meu futuro afilhado aí, com o João Paulinho. E foi bem bonito aí, um menino bem esperto, bem bonitinho. E aí tive aí um pouquinho até o início da tarde, e depois eu já retornei, na verdade eu fui, né, voltei e retornei a casa rápido, só para pegar as coisas, me arrumar, porque fui convidado para celebrar a missa no Colégio dos Sagrados Corações, né, um desses colégios, né, que se formam a partir desses institutos, a partir desse grupo de famílias que querem, pois, dar uma formação mais autêntica aí para os seus filhos, os colégios que são assistidos pelo professor Felipe Neri, Olinda, Danilo e tantos outros aí, professores que estão juntos, e esse colégio que está em São José dos Pinhais. Então aí fui convidado e fui lá celebrar a missa, né? Até foi emocionante para mim, né? Pois eu vi várias das crianças das famílias que também acompanhei nesses 3 anos e meio que estive aí em Curitiba, algumas das crianças também tudo grande assim, já no colégio, vê-las e tudo, né? E ver o diferencial, né? Eu percebi bastante isso, né? A qualidade também da formação do colégio, né? Umas menininhas que eu conheci de uma família que eram assim bem meio terríveis, assim, meio bagunceirinhas, e ali estavam tudo arrumadinhas, tudo, né, comportadinhas, então, ver também o fruto aí do trabalho que vai sendo realizado também no colégio, nessa formação também humana, nessa formação espiritual, né, uma missa bem centrada, bem bonita. Era sexta-feira primeira do mês, né, como vocês sabem, então eu celebrei a missa aí na tarde, no final da tarde, começamos quase 5 horas, já na saída já do colégio. E foi bem emocionante, né? Eu nem esperava que fosse encontrar, mas aí estava a Pietra, não sei se eu já comentei aqui no programa alguma vez, pois da família, uma família aí do Fábio e da Paula, que são do Umbará, se eu não me equivoco. Não, Umbará não, são esqueci o nome agora do bairro ali, é o mesmo bairro da Rafa Campos, Uberaba, são do Uberaba, e, e a Pietra acho que já faz um pouco mais de um ano já, ou quase um ano, que foi descoberto um tumor na cabeça, no cérebro, e foi muito impactante para mim vê-la, pois eu fui no dia, logo no início que ela descobriu, no ano passado, eh, fui ao hospital, né? E aí, pois, foi quando ela tinha colocado a sonda na cabeça, tinha raspado toda a cabeça, e ela continua aí, já fez, acho que 2 tipos de tratamento, de químio, de rádio,
pelo menos contiveram o crescimento do tumor, que também apareceu nas costas depois. Só que foi bem impactante para mim vê-la tão debilitada, né? Pois com toda a fraqueza, também dificuldade de se alimentar, e foi muito impactante para mim, né? E se vocês recordam, o evangelho dessa Santa Missa foi o mesmo do evangelho do domingo, né? De João, capítulo 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, e eu até comentei no início que é também uma passagem que se utiliza, e eu gosto muito de utilizar, quase sempre utilizo ela nas Ezequias, né? Sobre, né? Eu vou preparar-vos um caminho, um lugar, né? Um lugar junto ao meu pai. Então, pois foi difícil fazer a homilia aí, vendo-a também, e toda essa realidade, né? Mas foi bem bonito poder estar ali, de acompanhar, conhecer um pouco o colégio, as crianças que ali estão. É, e já terminei, pois aí, pois, pela tarde, cumprimentei um pouco mais as famílias que estavam por ali, as crianças, e depois já passei na volta, passei também meio rapidinho, já um pouco mais tarde, é, retornando de São José dos Pinhais para Curitiba, com a família, com o casal, o Otávio e a Larissa, né, junto com seus pais, os pais da Larissa, para vê-los como estavam aí, né? Um casal que eu celebrei matrimônio já vai fazer 2 anos já, creio, se não me equivoco, esse ano, e vê-los aí que estão aí nos correndo atrás também, né? Estamos aí esperando aí, eu falei, ó, tá na hora já de vir aí uma criança para batizar aí, né? Eles compraram um pug, o cachorro, eu falei, ó, não vai substituir não, hein? Então foi estar aí um pouco com eles, conversar, matar saudades assim. E depois já retornei, sábado foi já pela manhã, fez o treino, depois já mais almocei um pouco mais cedo, dar uma descansadinha já para preparar para a celebração. Depois foi isso, né? E o domingo foi bonito rever muitas das famílias, teve algumas famílias novas, famílias que talvez eu não cheguei a conhecer tão profundamente, só de vista em alguma atividade, algum evento, alguma dessas missas, né? E tive a oportunidade também de revê-los ali. Mas foi muito bom, né? Como eu falei, também rever essas famílias, de ver as crianças tudo grande. Recebi outro convite para ser padrinho de batismo. Ai, Senhor, o Senhor vai me cobrar caro aqui as contas que o Senhor, depois de não só rezar, mas né, pessoalmente ser presença não é tão fácil, mas pelo menos nas orações aí, mas aí estamos aí com mais um convite para batizar. Mas Deus que sabe, né? Para ser padrinho, né? Não só batizar, mas ser padrinho acima de tudo. Então, vamos ver. Ainda não nasceu, esse nem nasceu ainda, está na barriga. Mas contente, sempre é uma alegria também, né? E uma missão árdua, grande, né? Ainda mais que não tem uma presença tão física, então é na oração mesmo que a gente tem que ir no joelho, que a gente tem que conseguir graças aí para os afiliados, né? E foi isso. E aí depois no domingo aí depois retornamos, né? Tive conversas aí, um pouquinho o pessoal me agarrou aqui, ia lá, confissão, ajudei um pouquinho também na confissão, né? Mas foi boa estadia, né? Mas vamos começar porque já passamos muito tempo aqui, já vai dar uns 20 minutos, daqui a pouco vai ser mais tempo de entretenimento santificante que de tema aqui, né? Daqui a pouco o É, pessoal vai começar a reclamar já. a gente já começa a ouvir, eu pelo menos já começo a ouvir quando vou para um lugar, para outro. Ah, padre, que legal o podcast. Ah, padre, o podcast. Então a gente quer comentar das coisas, mandar nossos abraços e o tempo vai passando. Mas Mas vamos vai lá, vamos lá. começar. Mas o Eu programa deixo também, abraços para o final aí. isso aí, o programa vai ser curto, assim, eu vi um tema que eu quero entrar com maior profundidade, mas eu falei, vou dar com uma introduçãozinha, que na verdade é todo um livro, né? Não é só o tema é muito curto, que é sobre educação dos afetos, do aspecto da afetividade, né? Que é uma área da formação humana. Acho que eu comentei no outro programa, que junto com o Padre Renan, se eu não me recordo, falando que nessa conversa que eu tive com por exemplo, o Mateus Nepomuceno, né? Comentando com ele sobre a realidade espiritual e dessa necessidade de ser, né? Antes, né? Um homem, primeiro o homem, depois o santo, né? Primeiro, né, o ser humano, primeiro essa necessidade dessa formação humana para poder ter uma base sólida para a construção de uma pessoa santa, né, da santidade, né? E um desses aspectos é a educação dos afetos, né? E tem um livro do Padre Miguel Ángel Fuentes, que é, se não me equivoco, no Instituto Verbo Encarnado, pois ele tem esse livro, Educação dos Afetos, que está mais voltada para a realidade psicológica. Claro que ele vai mencionar também a realidade espiritual, tudo, mas é um livro mais de formação humana realmente. E pois, dentro desse livro tem um capítulo
que fala sobre o equilíbrio e o desequilíbrio afetivo. É um capítulo curtinho, então repassar mais ou menos o capítulo e talvez fazendo algum que outro comentário, mas acho que o equilíbrio da afetividade é de grande importância. Vocês vão ver sobre um pouco agora, vão entender por quê, né, essa importância, onde entra essa realidade, né? E essa ideia do equilíbrio, né, a ideia do equilíbrio da nossa afetividade, pois, se associa fisicamente, pois, realmente com a balança, né, que nós conhecemos, né? Talvez as pessoas mais jovens não tenham nem ideia, né? Essas balanças antigas, né, que são dois pratos em que se busca compensar e harmonizar um lado com o outro, né? Então, existiam os pesos, né, para fazer a medida das coisas e se equilibra para ter uma mesma medida, né? E transpassando essa realidade para o plano psicológico, plano psíquico, para o plano da nossa alma, se refere também a essa estabilidade anêmica, né, do meu ânimo, anímica do meu ânimo, essa estabilidade psicológica da pessoa em torno a uma linha fundamental que se qualifica de normalidade ou maturidade. Então, a realidade do equilíbrio afetivo está completamente, né, plenamente relacionado a essa ideia da maturidade, né? A maturidade que é realmente esse estado de uma coisa que tenha alcançado o seu pleno desenvolvimento. Nós pensamos numa fruta, por exemplo, pois ela está verde, quando ela está madura, pois ela está plena, já está pronta para poder comer, para poder nutrir. Então, e numa pessoa, a realidade da maturidade é que ela alcançou o seu melhor momento em algum aspecto, né? Num conjunto de características que se consideram próprias das pessoas maduras, como a prudência, o bom juízo, a sensatez e etc. Então, há distintos elementos integrantes da personalidade, em que temos que buscar essa madurez, esse equilíbrio, né, esse desenvolvimento da nossa personalidade, né? A racionalidade, a afetividade, a corporeidade, né? Ao que tudo isso se soma também a graça divina, a vida de graça em nós, né? E o equilíbrio entre esses elementos se dá por dois critérios, né? De integração e hierarquia. A integração, né, antes de tudo, porque todos esses elementos, né, o corpo, os afetos, os sentidos internos, a inteligência, a vontade, a graça, as virtudes, formam um todo no homem, né? E essa realidade dessa necessidade antropológica, né, para a santidade, pois essa necessidade dessa integração em que tudo está equilibrado, tudo está, pois, formado, balanceado, alcançou um desenvolvimento, é o que vai formar o todo no homem. Não somos coisas divididas. Nossa, olha o galinho aí. Significa que você já começou. Deveria estar na metade, mas aqui Vamos vamos lá. no começo. Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá, o galinho pelo menos avisou que temos que dar uma corridinha aqui para não passar os recordes do Padre Renan aqui de tempo aqui. Mas bem, mas então essa necessidade dessa integração, né, em todos esses elementos que constituem, né, a pessoa humana, constitui homem. Mas, ao mesmo tempo, né, tudo isso deve estar ordenado de modo hierárquico, né? Existe um grau de importância na mesma realidade da pessoa, né, em que para que se dê verdadeiramente esse equilíbrio. Quando algum desses elementos faltam ou ocupa, quando algum desses elementos falta ou ocupa um lugar que não lhe corresponde, pois temos não um homem normal, um homem maduro, senão um homem desequilibrado. Não desequilibrado, talvez pensar de louco, mas que não está na sua real medida, não está equilibrado, não está balanceado. E talvez, né, essa ordem que se pode representar do seguinte modo, né? Existe primeiro uma hierarquia e existe uma subordinação. E na hierarquia, pois está a graça divina, depois está a nossa inteligência, a nossa vontade, depois está a afetividade, né? Essa é a importância, né? E depois, né, existe essa subordinação, né, que a nossa vida afetiva, a nossa realidade afetiva está baixo
a nossa inteligência, a nossa vontade, que está abaixo da graça divina. Então, há três maneiras dessa falta de equilíbrio, né, desse certo desequilíbrio na pessoa. A primeira é a perda da graça e da reta ordem que impõe a lei divina, né, tanto os 10 mandamentos como a lei evangélica. Né, e nós sabemos, pois, que a graça se perde pelo pecado mortal. E a partir desse momento, o homem deixa de deixar-se guiar, de guiar-se pela lei de Deus e se guia por sua lei própria. Então, o cristão, o católico que não compreendesse ou não valorizasse a dramaticidade desse primeiro e fundamental e originário desequilíbrio, manifestaria uma visão antropológica com carências alarmantes. Então, é importante ter em conta, esse é o primeiro desequilíbrio que há em todo ser humano, em todo homem, o pecado. É o primeiro e grande desequilíbrio humano com graves consequências, inclusive para a realidade psicológica de cada um de nós, não só no realmo, né, no reino da graça, também na realidade humana. Então se diz do homem, né, daquele que fere a natureza do homem, que é um ato contrário à razão, porque lesiona a natureza do homem. Né? O pecado é um ato contrário à razão. Né? Fere aquela realidade da natureza própria do homem, daquilo que estamos chamados a ser, do fim para o qual fomos criados. E que aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado. E nada tem pior consequência para o pecador mesmo, para a igreja e para o mundo inteiro. Né? E dado que com o pecado o homem, né, se nega a submeter-se a Deus, vai dizer São João Paulo II, também seu equilíbrio interior se rompe e se desatam dentro de si contradições e conflitos. Então a realidade do pecado não é só uma realidade espiritual, é também uma realidade psicológica, é também uma realidade física para a nossa vida. O nosso interior, pois, se rompe, se quebra e começam dentro do ser humano, dentro de nós mesmos, contradições e conflitos. E dilacerado dessa forma, o homem provoca quase inevitavelmente uma ruptura em suas relações com os homens e com o mundo criado. Segue dizendo o Papa João Paulo II. É uma lei e um fato, né, objetivo, que podem comprovar-se em tantos momentos da psicologia humana e da vida espiritual, assim como na realidade da vida social, na que facilmente pode observar-se essas repercussões e sinais de desordem interior. O ser o pecado, uma ação da pessoa, tem suas primeiras e mais importantes consequências no pecador mesmo, ou seja, na relação desse com Deus, que é o fundamento mesmo da vida humana, e em seu espírito debilitando sua vontade e escurecendo sua inteligência. Essas são as palavras de São João Paulo II, que é de uma profundidade, uma grandeza incrível. Né? O que o pecado vai fazendo, perdão, o que o pecado vai fazendo realmente na realidade do homem, né? Dilacerando, né? Pois, essa e rompendo com as relações, né? Com ele mesmo, com os homens, com o mundo, com Deus. Né? E tudo isso que, pois, traz também e se comprova e se vê também na psicologia humana, na vida espiritual, na realidade social, se vê essa mesma ruptura. Se vê a consequência do pecado, o desequilíbrio que o pecado traz para toda a nossa vida. Não é possível que alguém seja perfeitamente equilibrado em sua personalidade, tendo perdido sua reta relação com Deus. Né? É isso que o mundo, né, muitas vezes quer separar essa realidade. Não, Deus não é importante na sua vida. Deus... Não, Deus é uma necessidade para o nosso próprio equilíbrio. Uma pessoa sem Se fé, me, sem Deus, pois se desequilibra. Pode entrar, para aproveitar e tomar água aqui. não, eu ia dizer que, se me permitem, eu trabalhei muitos anos com crianças, né, com adolescente, criança, então a minha teologia é um pouco mais uma teologia infantil, né, para todo mundo entender. E, e eu costumo dizer que a gente tem que entender, claro, os exemplos sempre são imperfeitos, né, mas dá para entender isso que o Padre Felipe está falando quando a gente pensa, sei lá, no microfone. Vamos usar o exemplo do microfone, né? Para que serve o microfone? Como o microfone vai se realizar? O microfone vai se realizar quando eu pego o microfone,
coloco na minha boca para falar e sai o som nas caixas. Aí vamos supor que eu abro o microfone por dentro, tiro uma pecinha que está dentro dele, que faz parte do componente interno dele, e depois monto de novo. Eu começo a falar, o microfone não funciona. Por que não funciona? Porque eu tirei algo de dentro dele que é constitutivo. Claro que a minha teologia é banal nesse sentido, os exemplos são imperfeitos, mas o que nós estamos fazendo com o ser humano, com o pecado, é isso. Nós estamos tirando o elemento do espírito, o elemento espiritual, estamos tirando Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos algo de Deus em nós. O pecado faz com que a gente tire isso, né? Tirar algo que é interno nosso, que está no nosso constitutivo nosso de ser humano, o ser humano não funciona, não dá para se realizar assim, não dá para realizar a sua finalidade, e por isso a gente vê que o pecado nos traz frustrações, tristezas. Por quê? Porque nós estamos tirando Deus da nossa vida e Deus é algo constitutivo do nosso ser. Não pode se realizar um ser humano à margem do caminho de Deus, né? Então, desculpem a minha interrupção da teologia profunda do Padre Felipe para Não, falar da não, minha teologia de criança e da teologia do microfone, né? Mas acho que não. serve os exemplos, sempre são imperfeitos, mas ajuda a gente a entender, né? Sim, mas é essa a ideia mesmo, né? Não, isso nem é uma coisa tão profunda assim, mas uma pessoa que realmente, né, quebra, né, rompe seu vínculo com Deus pelo pecado mortal, pois cria esses desequilíbrios. Não necessariamente tem algum problema que resulte interessante a psicologia ou a psiquiatria, né? Não é que a pessoa vai ficar, né, doente psicologicamente ou psiquiatricamente necessariamente, mas não é normal, ou seja, não está ajustado à norma, né? Não está equilibrado. O pecado implica uma falta de virtude, e a falta de virtude equivale à anormalidade. Algo não está normal, porque não está no seu parâmetro, não está ajustado segundo a norma, né? Essa é a primeira falta, essa e é mais importante verdadeiramente, porque pois a realidade do pecado pois desequilibra toda a nossa realidade, desequilibra, claro, também os nossos afetos, né? E o segundo desequilíbrio é o afetivismo, né? É onde há o predomínio dos afetos na conduta humana, né? E, né, ou talvez, né, mais próximo ao nosso entendimento, o sentimentalismo. Quando algum dos afetos tem essa voz cantante, essa voz principal nos atos de uma pessoa, que é arrastada pelo vai e vem de suas emoções, né? O emocionalismo, o afetivismo, sentimentalismo, né? E impressionante, né? Como nós vivemos um período em que isso, né? Vivemos essa realidade, né? E aqui reconhecemos os principais tipos de sentimentais, né? Melancólicos, sensuais, mundanos, etc., onde tudo centra para essa realidade, né? Não vou nem entrar muito porque acho que é uma realidade tão presente na nossa própria vida, né? No mundo, né? Em que tudo se rege pelo sentimento, né? Em que a razão já não tem a vontade, a razão não tem essa hierarquia sobre a afetividade, como falamos ali na ordem, né? A vida de graça, né? A graça divina, a inteligência, a vontade, a afetividade. Então já não está a inteligência e a vontade como que não rege. O que rege são meus sentimentos. Então, tudo me fere, tudo me causa, se me diz a verdade, se me diz certas coisas, pois eu já fico sentimental, já fico melancólico, ou a minha realidade, a minha vida se vive, se mexe por isso, só o que eu gosto de fazer, só o que me dá prazer, né? Seja pois, momentâneo, seja sensual, só o que me dá certa alegria, vamos dizer, corpórea. E as pessoas vivem somente disso, né? E caminham por essa realidade. E, pois, mas isso é um desequilíbrio, né? A afetividade é importante, né? As emoções, os sentimentos são importantes, sim, mas eles devem estar subordinados, né, a essa hierarquia, né? Em que a razão e a vontade devem reger, né, segundo a norma. Então, eu não tomo minhas decisões a partir, né, das minhas emoções, dos meus sentimentos, senão daquilo que eu compreendo, que eu entendo que é a verdade, que é o bem, que é o justo, que é o bom,
e eu tomo essa vontade, com a minha vontade eu tomo essa decisão, eu faço aquilo que é justo, que é bom, que é reto, que é um bem, né? E vivemos num mundo que está pois, cheio desse sentimentalismo, que está mergulhado nesse sentimentalismo, né? E é um desequilíbrio, né? Quando as minhas emoções regem sobre a minha vida de graça, sobre a minha vida de entendimento, de razão, de vontade, pois há um desequilíbrio. E é isso que vemos, né, no mundo em que pois, são os puros sentimentos que regem, né? São os sentimentos que conduzem as pessoas. E vemos um mundo desequilibrado, um mundo que não se encontra, porque esse é o grande problema. Os sentimentos, as emoções vão e vêm. Então, quando a pessoa está com sentimento baixo, pois ela deixa de viver, de fazer aquela coisa que ela deve fazer, né? De cumprir os seus compromissos. Então, aquele compromisso, né, que o casal, que o marido e a mulher assumem no altar, pois, eu estou com sentimento baixo, eu já sinto que ele não me ama, eu já cansei, já não, pois, minhas emoções regem e já não me rege, né, minha razão, minha vontade. Então, aquele compromisso, aquilo que é normativo, pois eu abandono, eu troco. Então, é uma grande dificuldade quando se vive esse desequilíbrio, né? E se deixa levar por esse afetivismo, por esse emocionalismo, por esse sentimentalismo, né? Os sentimentos, né, já falamos um outro programa sobre os sentimentos, são bons, mas ele tem o seu lugar. Então, esse é o segundo desequilíbrio. O terceiro é a falta de empatia, né? Quando uma pessoa deixa de ter uma afetividade integrada e é friamente calculadora em sua relação consigo mesma ou com os demais, né? Esse é o racionalista exagerado que não sabe amar nem comover-se ou é incapaz de amizade, de ternura, né? Essa pessoa, pois, é uma pessoa insensível, né? Aparentemente cerebral, aparentemente, porque se estivesse realmente seguindo por sua razão, uma razão ordenada, saberia também colocar, né, os sentimentos, né, que está abaixo, mas da importância de ter esses sentimentos, esses afetos, né? Mas, né, é uma pessoa insensível, para mim, aparentemente cerebral, incomovível, apática e glacial. Não é, talvez, é, é, tão presente na realidade, sobretudo na realidade, né, do brasileiro, mas vai aumentando também, porque quando o desequilíbrio na pessoa que começa, né, nesse desequilíbrio da vida de graça, pois vai mexendo as estruturas, né, as nossas estruturas humanas, né, psicológicas, né, e também vai aparecendo também essa realidade, né, vai crescendo também esse terceiro tipo de desequilíbrio, né, na pessoa, que vai se, né, se mostrando também dentro da nossa sociedade cada vez mais, né? Então, dessa desviação, tem até no livro do Pequeno Príncipe, tem uma boa imagem que ajuda quando ele vai falar: eu conheço um planeta onde há um homem vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrada, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo, né? Então, essa passagem que talvez vocês se recordem, do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, pois, hum, pois mostra bem essa imagem dessa falta de empatia, né? Desse que está realmente fechado em si mesmo, né? Em nossos dias, os casos em que se mostram problemas desse tipo são cada vez mais frequentes, né? E a psicologia tem estudado nessa modalidade patológica em que pode se manifestar esse transtorno, né? E o qualifica como essa personalidade antissocial, né? E onde também encontramos esses rasgos, né? Essas, né, manifestações dessa na personalidade narcisista. Então, como eu falava, pois cada vez vai se dando mais, porque esse desequilíbrio que começa, né, na vida, que é o primeiro desequilíbrio que começa na vida de graça, né, o desequilíbrio dessa afetividade, dessa emocionalidade, desse sentimento, pois leva também a essa falta de empatia, né? Então, pois, e vemos, né, cada vez mais presente na sociedade, no nosso mundo, né? Mas uma correta integração de todos esses elementos corresponde à normalidade, ao equilíbrio, ou, como mencionamos, simplesmente à maturidade humana.
Então, essa maturidade vai se manifestar em várias dimensões, né? Que é o que talvez a parte mais importante que gostaria de apresentar para vocês, que são 6 manifestações de maturidade, de como precisamos crescer, né? Amadurecer, desenvolver a nossa personalidade, né? Nossa afetividade, nossa razão, né, nosso entendimento, nossa vontade e também nossa vida de graça. Mas esse é o campo de trabalho na realidade humana, né? E a primeira maturidade, não acho que existe uma ordem de importância, mas certamente, pois, é, é tudo um compaginar essas realidades, é buscar um equilíbrio, uma maturidade em cada uma dessas realidades, né? A primeira, a maturidade intelectual, né, que implica uma percepção correta da realidade, tanto natural como sobrenatural, né? Uma concepção correta de Deus, do mundo e de si mesmo, com uma escala de valores adequada à realidade, capacidade de discernimento e de juízo objetivo, tanto no plano moral como social. E pois, vocês me digam, queridos ouvintes, né? Não estamos vendo uma falta de maturidade intelectual, onde já a realidade das coisas do mundo já não batem, né? As pessoas estão criando sua própria realidade, né? Seus próprios conceitos sobre o que é o ser humano, sobre o que é o homem e a mulher, sobre a realidade das coisas. Veja como já essa falta de maturidade intelectual já se apresenta como uma realidade, pois, cada vez maior. E não só, né, no plano, nem entramos no plano espiritual, estamos falando da realidade do plano moral, do plano social, da realidade do dia a dia, né? Pessoas contestando até a realidade da matemática, que 2 mais 2 pode ser 5, que isso é, é uma coisa, um racismo, né? Uma coisa assim, né? A maturidade intelectual que já começa a não estar presente na nossa sociedade, né? E como é um desequilíbrio, né? Depois, segundo a ideia, a maturidade psicossocial, né? Que implica a aceitação de si mesmo, né? Da própria história, né? Com suas limitações, seus dons, a aceitação dos demais, tolerância, capacidade de convivência e de amizade, capacidade de tolerar as próprias frustrações e fracassos, as que vêm dos próprios limites e as que procedem das circunstâncias ou também dos demais, a capacidade de confiar nos demais, capacidade de se adaptar ao meio no que se vive, a diferença do eterno inconformista, a capacidade de humor sem hostilidade, a autonomia pessoal, sem dependências afetivas e responsabilidade, capacidade de colaboração, de iniciativa e criatividade. Então, toda essa realidade que fala de como nós nos desenvolvemos, como nós equilibramos, né, crescemos na realidade do entorno onde vivemos, né? E pois, vejam vocês como está o mundo nessa realidade, nessa maturidade psicossocial, cada vez mais egoístas, querendo impor suas próprias ideias, seu próprio modo de ver, né, o mundo, ainda que muitas vezes equivocado, mas querendo impor na realidade dos outros, né, a falta de capacidade, né, diante dos próprios fracassos e ter que adequar, querer que os outros se adequem à sua incapacidade, né? Pois eu não sou capaz de fazer isso, então todos têm que, pois, me ajudar e todos têm que fazer por mim, né? Essa desconfiança, constante desconfiança nos outros, né? Essa pouca capacidade de adaptação aos ambientes, não, todos têm que me aceitar como que eu sou, né? O eterno conformista, né? Quanta dessa realidade não está presente hoje? Quanto desse desequilíbrio não está presente no nosso mundo de hoje, né? Vamos para a terceira dimensão, né, para poder continuar aqui, não passar da hora do Padre Renan. Essa maturidade afetivo-sexual, a capacidade de controlar os próprios instintos, de amar sem esse desejo, sem esse afã de possuir aos demais, né, de ser dono, de controlar a vida, né, e as pessoas, de renunciar, realmente um sacrifício,
de praticar a castidade segundo o estado de vida que viva, que elegeu, ou deva viver sem ter eleito, né? Como o caso de pessoas talvez viúvas ou abandonadas de seus maridos, esposas, né? Dos divórcios, né? De doentes que não podem contrair matrimônio apesar de querer fazê-lo, etc. Né? Maturidade afetivo-sexual. E aqui, pois, não precisamos nem comentar, né, de como vai o mundo dessa realidade, né? Essa capacidade de controlar os instintos, não, pois deixar-se levar pelos instintos de pois, viver, né? Carpe diem, de viver pois, como querem, e como falta, né, no mundo, né, como vivemos num mundo desequilibrado, um mundo que não vive essa maturidade afetivo-sexual. Quarta dimensão, pois a maturidade volitiva da vontade, né? Onde entra essa capacidade de tomar decisões, de escolher, de eleger, especialmente nas coisas importantes da vida, como a vocação, a própria entrega, as grandes renúncias, de executar o que foi escolhido, o que foi eleito, de perseverar no que foi escolhido, eleito e executado, né? Então, né, pois como vemos um mundo com fraca vontade, né? Primeiro, vemos na mesma realidade, muitas vezes dos jovens, né? Nesse desequilíbrio, nessa falta de maturidade, sobretudo na sua vontade, dessa capacidade de tomar decisões, né? E decisões que, pois, hoje eu escolho uma coisa, amanhã eu escolho totalmente diferente dela, e outro dia diferente dos dois, né? A falta de capacidade de tomar de decisões, de eleger e de pois, executar o que elegeu e perseverar naquilo que escolheu, naquela decisão que tomou, né? Pois uma grandíssima necessidade para esse desenvolvimento humano, pois é essa maturidade também evolutiva da minha vontade. Quinta dimensão, a maturidade ética, né? Que é essa capacidade de discernir com realismo e objetividade entre o justo e o injusto, o bom e o mal, ter critérios morais claros e evangélicos, claro, né? Possuir uma escala de valores adequada à realidade e ao evangelho, né? Mas ainda aqui talvez nem precisássemos, né, mencionar a realidade pois, do evangelho, mas, né, pelo menos de acordo com a realidade, realismo e objetividade entre o que é certo e errado, o que é justo e injusto, né? E hoje querem eliminar essa maturidade ética. Já não existe a verdade, já não existe o que é justo, já não existe o bom. Todo bom tem um pouco de mal, todo mal tem um pouco de bom, né? Isso não é tão injusto assim, isso não é tão ruim assim, né? E não existe essa claridade de critérios morais, de escala de valores. Isso faz parte, né, da realidade do homem, né? E de uma maturidade ética de poder é, dar uma escala de valores às coisas que por si só existe, né? E a sexta dimensão, a maturidade religiosa, né? A capacidade de silêncio interior, de oração, de se relacionar adequadamente com Deus, como Pai, amigo, Criador, Salvador, soberano, etc., sem sacrificar nenhum atributo divino em prol de outro e ter um ideal de perfeição, né? Então, pois, a maturidade religiosa, né? E aí, pois, nem precisamos entrar em detalhes, né? Como a realidade de no mundo, né, cada vez mais longe dessa vida, né? Há uma doutora, né, esses são essas seis dimensões, mas essa doutora Mariana Ennis sintetiza com justeza, certo? Justiça, o equilíbrio humano, em três equações, ela vai dizer que o que o homem é igual ao que acredita ser. Ou seja, ele percebe adequadamente sua realidade, né? O que eu sou é igual ao que eu acredito ser, o que eu creio que eu sou. Então, a, a, a minha realidade está adequada àquilo que eu percebo, né? Uma segunda justeza desse equilíbrio humano é o que ele é menos do que quer ser. Ou seja, seu ideal o transcende, dando-lhe um impulso de elevação. O que eu sou é menos do que eu quero ser. Eu ainda tenho muito que crescer, que ser melhor, né? Então, meu ideal que me transcende, então isso me ajuda a crescer. E o terceiro, o que quer ser
é igual ao que deve ser. O que eu quero ser tem que ser igual, é igual ao que eu devo ser. E, portanto, aspiro a algo real, objetivo. Não é uma coisa utópica, uma ilusão, né? O que eu quero ser é igual ao que eu devo ser. Então, essa síntese que essa doutora Mariana Inês faz desse equilíbrio humano nessas três equações é de grande ajuda para a nossa vida. O que eu sou é igual ao que eu acredito, creio ser. O que eu sou é menos do que eu quero ser. E o que eu quero ser é igual ao que eu devo ser. Então, por isso, a maturidade e o equilíbrio, né, equivalem finalmente a manter a independência a respeito a 5 modos de dependência. Né? Então, eu sou independente dessa realidade de dependência, que é com isso que vou querer depois terminar. Então, são 5 ideias de independência para a nossa própria vida que vai marcar essa maturidade, esse equilíbrio. Né? A primeira é a independência da aprovação dos demais, né? Dessa recompensa ou do castigo que se espera colher do outro. Há muitos que têm essa dependência desse tipo de aprovação e para eles está bem o que desperta carinho nos demais e está mal o que produz, né, rejeição, desaprovação, né? E essa dependência, né, pois, leva em si esse risco de ser manipulado e tira ou limita a liberdade, né? Então, na no nossa maturidade, nosso equilíbrio, no como nós vivemos, deve existir essa independência da aprovação dos demais. Uma pessoa que procura sempre em tudo que faz o que a aprovação dos demais, que os outros, pois ela vive nessa dependência. Então ela não é livre, ela não é madura, ela vai ser pois um coringa. Eu vou me adaptar pois com esse grupo, com essa pessoa, eu vou fazer aquilo que pois ela vai me aprovar o que eu faço, né? Eu mascaro, né? Quantas realidades psicológicas também não traz para a pessoa isso, né? Isso, né? Isso, essa diferença de estilo de vida, né, de realidade, né? Mas criando também uma diferença psicológica, né? Segundo a independência da aprovação de pessoas determinadas. Porque há quem não se interessa tanto da aprovação geral, senão das reações favoráveis ou desfavoráveis de algumas pessoas determinadas. Um superior, um chefe, um amigo, o noivo, a esposa. é, então, uma dependência particularizada comporta o risco de estar submetido ou ser manipulado por afetos particulares, de render culto a pessoas particulares, de ser arrastado, né, ao seitarismo, de seita, né, ao seitarismo e etc. Mas isso numa realidade mais ampla, mas é, esse desejo de aprovação de pessoas determinadas que está mais no meu entorno e uma maturidade, um equilíbrio, pois traz uma independência dessa realidade, né? No momento, no ponto primeiro, no momento mais amplo, né, de todos, e depois no momento também de pessoas determinadas na minha própria vida. Então, eu me adequo àquela outra pessoa para ganhá-la, para poder, né, manipulá-la, ou ser, de certo modo, manipulado, né? E eu não vivo essa independência. Terceira independência, independência dos valores estabelecidos pela sociedade, né? Isso libera da escravidão da moda, das regras, né, aceitadas pela massa social, que muitas vezes refletem critérios de manipulação massiva, né? Pois isso, pois, não precisamos nem dar muitos exemplos, né? Mas quantas pessoas se deixam levar, pois, pela moda, pelo que todo mundo vai falando, porque, né, porque está acontecendo, porque está no último, porque tal pessoa colocou, né? Uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, ela consegue viver essa independência desses valores estabelecidos pela sociedade. Claro que nós estamos falando de valores de coisas que são importantes, né? Família, né? Pois, a vivência de virtudes, isso é importante, né? E tomara que fosse cultivada essa realidade na sociedade. Mas estamos falando dessa coisa da moda, né? De regras, e muitas vezes regras, né, que não têm uma realidade ética, que não tem, né, uma coisa de valor verdadeiramente, que está disseminado
na sociedade, mas que não tem nenhum valor. Uma pessoa madura, equilibrada, ela consegue viver, ser independente desses valores estabelecidos pela sociedade. Quarta a independência da aprovação do próprio estado de ânimo, né? Porque a dependência das próprias sensações e estados emotivos, né? Ou seja, de como nos sentimos, né? Depois de alguma coisa que fazemos, de algum ato determinado, é também muito perigosa. Quando nós vivemos a partir do nosso estado de ânimo, dos nossos sentimentos altos ou baixos. Se meu sentimento está alto, pois eu faço as coisas. Ah, hoje eu estou desanimado, pois eu não faço nada, né? Nem levanto da cama. O alcoólatra se sente mal quando não pode beber e bem quando está bebendo. E o perigo, quando falta esse tipo de independência, é o risco realmente da adição, né? Ou seja, drogas, álcool, sexo, jogo, etc. Mas muitas vezes, não só nessa gravidade, mas como os nossos próprios estados de ânimo, como eu coloquei, né? Até mesmo podendo entrar a realidade de depressão. Porque eu vivo só a partir do meu estado de ânimo, de como está o meu sentimento. Quinta independência, a última, né, a independência de falsas condições na hora de escolher o bem. Ou seja, essa capacidade de fazer o bem porque está bem ou porque é necessário, ou conveniente ou prudente fazê-lo. E o que corresponde é o que a doutrina clássica chama de bonum honestum, né? O bom honesto, que é o bem digno de ser eleito ou amado por si mesmo. E essa liberdade de qualquer condicionamento externo, já seja a utilidade do bem, né? De tenho que estar disposto a fazer as coisas que não produzem proveito, mas que são necessárias, como sacrifícios pessoais, né? O do deleite que causam, inclusive, a margem da atitude dos demais, né? A diferença de quem, ao não ter essa independência, só atuam, só agem se os demais, né, também o fazem, né? Por exemplo, quem está disposto a pedir perdão se os outros também o fazem, ou a fazer como corresponde se os demais também começam a fazê-lo, né? São os escravos do se o outro não, eu tampouco. E a maturidade se mostra quando tem essa independência dessas falsas condições na hora de eleger, de escolher o bem, né? E como pois, isso mostra verdadeiramente uma pessoa madura, uma pessoa que faz, né, aquilo que ela tem que fazer, né? Eu escolho o bem pelo bem mesmo, né? E não porque as pessoas vão me ver, porque todo mundo está fazendo, né? Eu faço ainda que todos não estejam vendo, eu faço ainda que os outros não façam. Essa é, pois, essa independência que dá esse sinal, que mostra essa realidade dessa maturidade, desse equilíbrio, né? E nesse sentido, né, a liberdade, né, entendido desse modo como estamos apresentando, e a maturidade se igualam, se equiparam, né? Porque livre é quem se move a si mesmo para o bem, o que não necessita que o empurrem, que o mandem. Quem tem a iniciativa para ser bom, virtuoso, santo, né? E assim, pois, expressa Santo Tomás de Aquino, falando sobre a liberdade, que pode ser de grande ajuda para a nossa vida. Aquela pessoa que é mais madura é uma pessoa que é mais livre, porque em nada na vida dela ela está sendo condicionada. Então, porque ela é madura o suficiente para viver essa liberdade. Então, a verdadeira liberdade está plenamente associada à nossa maturidade, porque vamos sempre escolher o que é certo, o que é bom, o que é um bem. Então, Santo Tomás, termino com ele, fala: livre é quem é causa de seu próprio agir, de seu próprio atuar. Servo quem tem por causa de seu agir a seu amo, a seu Senhor. Portanto, quem age, obra por própria decisão, obra livremente. Quem o faz movido pelo outro, não obra, não age livremente. Assim, aquele que evita o mal, não porque é mal, senão porque Deus o manda, não é livre. Mas quem evita o mal porque é mal, esse é livre. Isto faz o Espírito Santo que aperfeiçoa interiormente a alma pelo hábito bom, de modo tal que se abstém do mal por amor, como se o preceito
como se eu preceituasse a lei divina. E, portanto, se diz livre, não porque não se submete à lei divina, senão porque se inclina pelos bons hábitos a fazer o que a lei divina manda. Pois aí deixo para vocês esse grande texto, essa grande frase de Santo Tomás de Aquino, provavelmente, né, da Suma Teológica. Não tenho aqui o número, a cita, o número da cita, nada, mas que fala dessa realidade, dessa liberdade. E essa liberdade que só é capaz quando a pessoa é madura, quando a pessoa vive verdadeiramente, pois esse equilíbrio da sua realidade interna, da graça divina, da sua inteligência e vontade, da sua afetividade. Pois é isso, já estamos aqui, né, mais do que no tempo. Espero que seja de ajuda para vocês. Não sei se o Padre Renan quer complementar alguma coisa a mais, mas aí Eu estamos. tinha, sim, eu tinha alguma coisa para falar, mas eu vou pedir desculpa. O pai está falando do equilíbrio e eu estou meio desequilibrado aqui porque a casa está caindo e eu vou ter que ir lá socorrer. Não sei o que aconteceu, estão me gritando aqui, né? Então, agradeço, Padre Felipe. Desculpa sair correndo assim aos nossos ouvintes, mas eu vou indo porque estão precisando do meu socorro aqui. Não sei o que aconteceu. Pior que eu Mas não consegui obrigado e morrer, agradeço. não. Deixo o meu abraço aqui a todos. Estou meio desequilibrado agora, vou ter que equilibrar-me emocionalmente, né? Mas é isso, mas uma alegria. Espero que seja de ajuda também para cada um de vocês. Contem com nossas orações e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.